Vejo os clubes se defendendo, dizendo que não há uma janela aberta ainda, portanto, acalmem-se, torcedores, calma, mas não tem ninguém querendo ficar calmo, não. Por quê? Porque logo depois da Copa, né, tem seus compromissos, o Atlético um turno, quer dizer, os dois, né, mas o Atlético numa situação de um turno que precisa dar uma resposta e também tem Sul-Americana, né? Então, lá no Atlético falam que o trabalho de projeção de mercado está feito, que vai atuar quando a janela abrir. Isso é perigoso, tá? Porque... que papo é esse? O Léo Duarte não veio assim, né? Foi do nada, né? Né? Eu acredito que os clubes estejam trabalhando, mas cada um esbarrando nas suas dificuldades, né? A dificuldade do Atlético, talvez, eu possa colocar neste momento de um perfil de contratações mais voltadas a oportunidades do mercado, que não exigem um investimento mais importante. Eu fico me perguntando, eu não estou vendo muita possibilidade de chegar mais um zagueiro pro Atlético, não. E não é que não precise, tá? Mas vai chegar 2 jogadores para uma posição e outras continuarem na carência que estão? Não sei, mas tem muito tempo ainda, né? Cada torcedor fica com a sua expectativa. Eu acho que tá devagar, tá? Dos dois lados. Só um ponto, claro. A janela abre dia 20 e se encerra no dia 11 de setembro. Cara, o grande perigo, e aí eu reitero que é especialmente pro Atlético, que hoje vive, para mim, com um elenco bem pior do que o Cruzeiro, o grande perigo de só esperar a janela, ou atuar durante a janela, ou pensar que é possível atuar até o dia 11 de setembro até o dia 11 de setembro, quantas rodadas do Campeonato Brasileiro já terão passado? Até o dia 11 de setembro, o Atlético já vai ter enfrentado jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil. O Atlético consegue, com esse elenco, avançar? O Atlético consegue, com esse elenco, se manter numa 9ª colocação de Campeonato Brasileiro? O meu grande questionamento em relação a essa janela do Atlético é esse. O Atlético, para mim, precisava agir antes. Eu entendo que o Cruzeiro hoje tem uma situação mais confortável, sobre várias perspectivas. Quem disse que precisava de um jogador por posição no Atlético não foi a imprensa. Não. Foi o técnico Eduardo Domingues. Sim. Ele que disse isso. Ele já havia apontado as necessidades, depois ele falou pelo menos um jogador por posição. E aí agora falam o planejamento está todo traçado e tal. Bom, eu espero que sim, porque, repetindo, a gente, do nada, surgiu o nome do Léo Duarte. Né? Então, a gente só espera que, de fato, a diretoria esteja trabalhando, a direção de futebol, o departamento de futebol, porque as necessidades estão aí, escancaradas, né? Aqui, só falar rapidinho a respeito dessa questão do Atlético, quando o Everton lembra que o Barba chegou a falar que o Atlético precisava de vários reforços, né? Quando ele coloca um para cada setor do campo, e eu acho que ele também já imaginava com daqueles jogadores que estavam, mas não estavam mais, ou que ele pode usar, mas na verdade não pode. Porque ele já sabia que o Júnior Alonso não ia continuar depois da Copa do Mundo. Então, era um jogador que ele utilizava, mas sabendo assim, eu não vou ter ele ali na frente. Quando tudo isso parar, quando voltar tudo, quando tiver os jogos decisivos de Copa do Brasil, de Sul-Americana, um momento decisivo de Campeonato Brasileiro, eu já não vou ter esse cara. Ele olhava pro Scarpa mais ou menos desse jeito também. E não é mentira nenhuma, não é fato criado Tanto aqui. que nem jogava. Tanto é que nem jogava. Estava sendo pouco utilizado. O Eduardinho, também a mesma coisa. Vulgo Dudu, também a mesma coisa. O Atlético, assim... Nossa, o Atlético exprimia pra... Vai ter que usar? Ai, vai ter que... Nossa, vai ter que usar aqui agora. Pegava e pingava ele lá. O Igor Gomes, a mesma coisa. Então você vê que eram jogadores... Vocês estão entendendo essa parada do... Não, tô entendendo. Só que esses três últimos que você falou, a gente não sabe se... Isso, exato. É uma exato. enorme interrogação. Exato, mas aí é um problema... da diretoria. Lógico que isso é um problema da diretoria. Mas num primeiro instante, chegou pra ele e falou assim, ó... Administra essa situação. Administra isso aí. Pra gente resolver. E ele tava administrando. Eram jogadores que eu olho, eu falo assim, não, gente, o Scarpa tem qualidade técnica pra estar aí, mas está acontecendo alguma coisa que não está sendo colocado. Então, é menos um atleta que ele utiliza. Então, quando você tem já esse combo, você já tem os seus desfalques, ou as suas
Carências. Você já tem as suas Numérica até carências. em alguns casos. Você já tem as suas carências. E ainda tem jogadores que você tem, mas não tem. Isso. A batata assa ainda mais. Então o Atlético, por isso que quando a gente vai fazer a análise, e ela tem que ser entendida pelo torcedor dessa forma, quando a gente vai fazer, quem necessita mais, quem clama mais, é o Atlético. É o Atlético. Perante Atlético e Cruzeiro, é o Atlético. Sim. O Atlético trouxe um zagueiro, mas é curioso, né? Porque se você tem um zagueiro que você não confia e que se arrependeu de ter renovado com ele, que joga pelo lado esquerdo, e o outro zagueiro que joga por ali está indo embora, você traz um zagueiro, contrata um zagueiro destro, analisando que é um negócio de mercado. Você analisou que o Tomás Pérez era um negócio de mercado, você analisou, o que mais que foi negócio de mercado? Que o Biel, quando foi contratado, tinha sido um negócio de mercado. Isso é ruim, hein? Tem mais. Não, mas aí você está torturando o torcedor, você vai voltar um pouco no tempo? Assim. É o problema do negócio Sim, de do mercado. negócio de mercado é um problema, que quando você gente. vai com essa visão, e eu sei, gente, o Atlético, eu não estou tentando projetar algo que não existe. Mas o Atlético não lote tem é dinheiro. uma oportunidade de mercado. E deu muito certo. Né? E deu muito certo. Então, O Maicon, oportunidade de mercado. o Maicon também, ele estava lá, renova ou não Vitor renova com o Mas o Corinthians Maicon e tal. teve investimento, né? O Maicon não tem certeza. Não. O Maicon, tava em ele fim de contrato tava- com o Shakhtar. Na verdade, ele tinha contrato com o Shakhtar ainda, e a proposta que o Atlético fez foi que o Shakhtar mantivesse um percentual. Aí o Shakhtar mantém 50%, o Atlético mantém 50%. Essa é a do Maicon. Eu trato o Maicon também como oportunidade de mercado, cara. Ele estava saindo do Corinthians, final de contrato de empréstimo, o Atlético foi lá, conseguiu Não, fazer um então, acordo a com gente o tá Shakhtar. falando, citando assim, as É que oportunidades de mercado que deram certo. O único que eu acho que não é oportunidade é o Vitor Hugo. O Atlético foi lá, negociou, bateu a porta. 2 milhões, né? 2 milhões e 200, eu acho. 2.200 ou 2,5 de dólares. Esse eu tenho que dar a mão palmatória de que foi uma boa contratação, Boa contratação. e que uma contratação, assim, Mas a possibilidade de erros, que eu elas gosto. se tornam maiores, né, Thiago? As... Oportunidade de mercado, sim. Isso. Se a gente pegar a temporada passada do Atlético e falar assim, pô, as contratações feitas pelo Atlético e como se deu, qual o critério, etc. No meio do ano, o Atlético contrata Dudu, Biel, Alexander, Reinier e Juan. Renier, cara. O Reinier eu acho que vem de forma gratuita, não vem? Renier. Ele tava acabando o contrato dele com o Dudu, Real Biel, Madrid Alexander, Renier, quem mais? e Juan Tressoldi. Tressor. No meio do ano passado. Aqui nós estamos falando de um jogador que rendeu, que foi o Tressoldi. O Alexander ainda não, ninguém está dizendo que ele seja um mau jogador, mas render ainda não. Não. Renier, 0, Biel já foi até É embora. porque o Renier não é jogador, é? E o Dudu... não, jogador. Jogador. Ah. E o Dudu, se forçar um pouquinho, eu acho que o Atlético aceita negociar. E o Alexander, cara, quando foi contratado, o Atlético demandou o investimento do Atlético. E é bom jogador, hein? O Alexander é bom O jogador. Atlético pagou alto. Cara, o Chegou Mas cadê barato. O esse Eduardinho Pois é. é uma das maiores loucuras que o Atlético já fez na Isso- sua história. Falei. No futuro, mais lá na frente, a gente vai pegar, sentar e falar assim, ó, quais as contratações mais bizarras da história do Atlético? O Eduardinho vai ser citado. Porque ela foi um movimento, assim, de imaginar que os astros... É um negócio meio que... Superstição, muito Cuca, né, é irmão? muito Cuca, um negócio assim. muito Não, Cuca. os astros apontam que ele foi afastado do Cruzeiro e isso vai trazer uma história de redenção e isso, aquilo. Pum, nada. E até a escalação dele naquele jogo da Copa do Brasil, na Arena MRV, que o Cruzeiro venceu por 2-0. Isso. Cara, aquilo lá é uma loucura. Do nada, o Dudu vai pro jogo. Cara, o Dudu não tava entrando. Ele não entrava no jogo, entrava. Do nada, ele é titular contra o Cruzeiro. Tio Paulo, Preciado voltou da Copa, ponta. Esquece a lateral. Lateral o Alan Franco. Põe os dois pra correr do lado. Tô falando sério, não tô de zoeira não. Você, torcedor do Atlético, vamos fazer a hashtag. Preciado ponta, Franco lateral. Hashtag. Marca o tio Paulo e marca o Barba. E vamos mandar pro povo lá do Atlético. Não pode ser diferente disso. Esquece o Franco na volância, esquece o Preciado de lateral. Ponta. E o Minda, reserva do Preciado. E o Minda banco. E o Minda é bom. Reserva do Preciado. Aí é loucura. Ué, se ele tá voando por ali, voando na Copa, até pô. o técnico dos caras, que é o BKTS, optou.
Olha lá, o Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus Izep para o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Atlético. Boa sorte nessa nova etapa, Izep. Se o Izep tiver juízo, cabeça boa, bola ele tem. Não tem, galera? Tem. Eu acho que teve poucas oportunidades, mas aí não dá para a gente poder também entrar muito em detalhe, porque a gente não acompanha treino, né? A gente sabe de algumas situações extracampo que a gente já falou aqui. Eu acho que isso pode representar muita coisa para o Atlético. Quando a gente fala ter cuidado, eu não falo para esconder esses atletas, né? Porque às vezes muita gente escuta a gente falando assim, o Atlético tem que ter cuidado com esses atletas. Não é para esconder eles. O Atlético precisa mostrar esses atletas. O ter cuidado é saber a hora de colocar, saber o momento ideal de pegar e dar mais minutos para esses atletas, não colocar eles no olho do furacão. Muita gente acha que às vezes é na dificuldade que se vem a oportunidade. Isso funciona em determinados momentos, mas o máximo que você puder colocar esses meninos numa condição boa para que eles possam jogar com tranquilidade, sem a responsabilidade de um caminhão de areia nas costas dele, tente colocar eles na boa, para eles pegarem e desenvolverem o melhor futebol para eles. Então o Atlético tem esses jogadores em diferentes funções do campo. Isso que eu ia falar. Diferentes funções. Você tem lateral, você tem volante, você tem um armador, você tem atacante. Então, assim, isso é importante para o Atlético. Você está revelando mesmo, colocando na seleção brasileira, jovens promissores em diferentes funções do campo que podem ser muito importantes para o Galo na sequência aí da temporada. De outra forma, o BKTS prestou relevante serviço ao Atlético, gente. Peraí, ué. O BKTS prestou relevante serviço pro Atlético, porque o BKTS ensinou pro Barba o que faz com o Preciado e com o Alan Franco. E até comida, sacanagem. Não, e até comida. Calma, só. É porque se você vai escalar... Ô, gente, falando sério... Eu não tô entendendo mesmo. Tô falando sério, eu não tô zoando. Eu posso brincar às vezes, mas eu tô falando sério. O Preciado de ponta, o Alan Franco de lateral, o Atlético já resolve 2 problemas. Não, mas e as carências? 2 problemas. A carência no meio campo. Calma, nós vamos chegar lá. Tem que chegar. Calma. O Thomas Pérez vai ficar? Não, né? Ué, Até o final do ano. Até o final do ano. Tem contrato até o final do ano. Não vai ser adquirido. Não vai ser adquirido, então. Não vai ser Até o adquirido. momento, não. Meio ano Então, ainda pra tem cair. problema no meio campo ainda. Continua com problema no meio Mesmo campo. com o Thomas Pérez aqui. Vamos virar a chave um pouquinho e falar desse empréstimo do Izep. O Izep, futebol português, o que você achou desse movimento? André. Acha interessante? Como é que você vê o Izep? Você acha que é um cara que Cara, tem condições de um dia ser titular do Atlético? pra mim tem, assim, tô falando a parte técnica, tá? Sim. Tecnicamente, acompanhei o Zep desde o Sub-17. Acho o Zep muito bom jogador tecnicamente, cara. Até assim, eu sempre cobrei que o Zep deveria ter mais oportunidades no time de cima, né? Ele teve pouquíssimas. A grande verdade é essa, ele quase não jogou. Então, assim, agora, se o cara vai ficar aí encostado, sem jogar, sem viajar, sem ser relacionado, o melhor que tem a fazer é ser emprestado mesmo. Qual a idade dele, Luiz? 21, acho que é isso mesmo. Vou até conferir, 20 ou 21. Então, assim, o que o pessoal fala também é que tem que ter mais responsabilidade, Cabeça, né? então. Ter uma cabeça melhor. Esse é meu ponto, cara. ter Eu sempre cobrei muito, mas depois que me falaram isso também, Eltinho... Assim, então, mas cara, é jovem. O Rui tá aqui. Eu acho que até... O Rui provavelmente viu muitos jogadores jovens que não tiveram essa cabeça boa. E às vezes, o afastar do ambiente, desse meio... Aí é sacanagem, falar com o Rui de ter cabeça boa. O Rui Traíra, sabe que tem uma cara. cabeça Que boa. traíra. cara. Mas, às vezes, para ele, Portugal vai dar uma outro tipo de responsabilidade para ele. Vai estar afastado das facilidades, porque ela vai ter que morar sozinho, vai ter seus compromissos, vai ter que respeitar melhor os horários, o dormir melhor, o passar uma noite melhor, o estar pronto para o treinamento logo pela manhã, o não atrasar em treinamento. Então, o não ter a noite como uma pessoa... Cara, porque jogador profissional tem que abdicar de algumas coisas. Não é uma pessoa como nós. Somos comuns. A gente tem os nossos cuidados, a gente não apronta a semana inteira, não vai para a festa a semana inteira, não sai para o barzinho a semana inteira. A gente tem nossos cuidados. O atleta precisa ter isso triplicado ou quadriplicado, né, Rui? E muitos desses meninos, mesmo antes de jogar dentro do profissional, ganham salários aí de 50, 80, 90, 100 mil reais na categoria de base, sem ter dado um chute no profissional.
E se ele não tiver ali por trás dele uma estrutura bacana, automaticamente atrelado aos altos salários, vem as grandes possibilidades. E dentro dessas possibilidades tem a possibilidade boa e a possibilidade ruim. Uhum. Tem um amigo bom e tem aqueles secretários, aqueles puxa-saco de coisa nenhuma, que acabam fazendo churrasco, que acabam mostrando outros caminhos da noitada. Porque, grande parte, porque eu fico muito assustado. Eu vi o ISEP atuando no Campeonato Mineiro Sub-20, estive ali na beira do campo. Tecnicamente, é um absurdo de um jogador. Um absurdo de um jogador. E fisicamente também, tem um bom porte físico. Tanto que ele deitava e rolava na categoria e foi alçado ao profissional. Mas esses jogadores, eles acham que eles vão ter 21 anos, 22, 23, o resto da vida inteira. E isso aí já é um ponto negativo para esses jogadores, não só para o ISEP, mas para o próprio Japa, que já foi emprestado para o Cruzeiro, que é uma das grandes promessas. A partir do momento em que o atleta ele é emprestado, ele manda um bom recado para o mercado, que é o seguinte: opa, nós vamos te dar mais uma oportunidade, porque como você não conseguiu jogar no profissional aqui, nós vamos te emprestar. Ainda bem que ele foi para Portugal, né? Porque ele poderia ir para um time de segunda divisão, de terceira, de quarta. E ele ainda está tendo uma boa oportunidade, né? Então, a gente tem esses atletas jovens, eles têm que ter alguém por trás para poder ajudar, que seja o agente, que seja o pai, e ele mesmo fazer uma autocrítica que, poxa, hoje eu estou com 21 anos. Mas ele tem que ter um entendimento do mercado que com 23 ele já é velho para uma transferência hoje em dia. Então esses atletas, eles às vezes sentam em cima desses contratos, acham que um contrato de 50 mil reais por mês vai lhe dar a independência financeira. Quando a gente fala de 50 mil reais por mês, são 600 mil no ano. A partir do momento que você tem família, que você tem outras responsabilidades, você sabe que isso não te traz uma independência financeira. Então o que acontece muito com esses jovens dos clubes atuais hoje, principalmente dos clubes de primeira divisão, é isso. E se você não tiver dentro desses clubes pessoas que realmente, em vez de ficarem, vem aqui, ô Medina, não faça isso não, ô Medina, vem aqui, senta aqui. Amigo, você tem 20 anos, você ganha 50 mil por mês, você tá com uma BMW aí comprada, né? Uma Mercedes. Você já comprou um apartamento para você? Você já comprou uma casa? Você tá com um relógio caro? Você tá com uma roupa de grife? Você tá com um cordão de ouro no pescoço? Você tá investindo? Não, é isso que eu ia chegar. Na verdade, isso tudo é perecível, né? Isso tudo vai acabar. Isso. Fala galera, fechamos mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Só peço o seu like antes de sair do vídeo, tá? E para quem tá chegando, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, claro. Deixa aquele like para dar aquela força pro canal, tá? Fique à vontade que esse canal aqui é de vocês. Então compartilhe com os amigos quem puder e dá uma olhada aí no canal para você estar conhecendo o canal. Acredito que vocês vão gostar. Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos. E seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela preferência, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!